Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com RH, explorando desafios e oportunidades do mercado de trabalho. Eu me chamo Beatriz Santana, apresentadora do Café, e vou iniciar fazendo uma breve descrição da imagem, tanto minha como aqui do ambiente, e do convidado Carson, e da apresentadora junto comigo, Paola. Eu sou uma mulher negra de pele retinta, cabelos crespos até o ombro, estou com uma blusa e uma calça na cor roxa. Em uma poltrona marrom, dessa vez estamos com uma mesa aqui no centro. Ao meu lado, a Paola. Por favor, Paola, sinta-se à vontade de se apresentar. Obrigada, Bia. Oi, pessoal. Eu sou a Paola. Estive anteriormente com a Bia como convidada, agora fazendo parte desse projeto que eu tenho muito, muito, muito carinho, como parceira, junto com ela e o braço direito, pra gente tocar juntas. Então, eu sou a Paola, tenho 31 anos, sou gestora de recursos humanos de formação. Falando um pouquinho da minha descrição física, sou uma pessoa de baixa estatura, estou vestida com um vestido preto de mangas curtas, tenho cabelos loiros escuros na altura do ombro, uso óculos, sou uma pessoa de pele branca e estou muito contente da gente estar aqui hoje fazendo esse projeto acontecer. Muito obrigada, Paola. E claro que nós estamos com um convidado muito especial, algo que eu tenho certeza que vai contribuir muito para as pessoas que estão nos prestigiando neste episódio, né, relacionado ao mercado de trabalho. Nós vamos falar sobre os sabotadores com o nosso convidado Carson. Por favor, se quer se apresentar. Olá, pessoal. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar aqui falando sobre um assunto que eu amo, né? Eu me chamo Carson Siega, sou profissional de educação física e atualmente eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Sou especialista em neutralização da autossabotagem. Eu sou um cara de 1,76 m, né? Tenho um peso médio, peso 89 quilos, tenho cabelos curtos, pele clara e bem falante, como vocês vão poder perceber durante a entrevista. Muito obrigada, Carson. Reforçando que para mim é extremamente importante essa descrição, sempre com um olhar para as pessoas que têm alguma limitação visual e não conseguem visualizar aqui o nosso espaço. E a gente está acompanhado de café, é né? Verdade, Que é muito importante. Café com RH, estamos Café. todos com café, muito importante, Paula. Café e água, né? Isso aí. Iniciando o nosso tema de hoje, Carson, que é extremamente importante, né? Nós estávamos conversando antes e se a gente deixar, a gente ia continuar conversando, né? Tem pano pra manga. Tem pano pra manga, exatamente. E que são os sabotadores, né? Como é que eles afetam o desempenho profissional? Esse olhar para os sabotadores relacionado ao mercado de trabalho. E falando então, também um pouquinho de ti, né? Pra gente poder pra conhecer entender, a tua trajetória. Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer um resumo É quase o resumo de uma vida, mas principalmente os últimos 8 anos. Tá? Sim. Sempre trabalhei, eu sou mestre de capoeira também. Pratico capoeira uma vida inteira, é um estilo de vida. Mas quando eu comecei lá, entrei na educação física, eu já fazia capoeira há 3 anos. Então, eu desenvolvi uma carreira paralela. Eu ajudava. Qual era a minha missão? Eu sempre tive isso com a ideia de missão, muito antes de conhecer o que eu conheço agora sobre desenvolvimento pessoal. A minha missão era com a capoeira, ajudar as pessoas a cultivarem uma cultura afro-brasileira, né, que se manifesta, dentre outras formas, principalmente pelo corpo, trazendo um entendimento de como se lidar com o corpo. E aí entrou a educação física, que desenvolveu essa carreira paralela. É claro que a capoeira é muito mais complexa, é jogo, arte, cultura, dança, e ela traz um componente de valorização dos povos que vieram escravizados para o Brasil. Eu poderia falar disso até amanhã, mas não é o foco aqui. Aí o que acontece? Eu me aposentei em 2018. Na verdade, 1º de janeiro de 2018, saiu o ato da minha aposentadoria na prefeitura. Eu era professor municipal, mas trabalhei em vários locais, fui professor acadêmico de 2 instituições. Voltados para a disciplina de educação física. No curso de educação física e eu ministrei a disciplina de capoeira. Logicamente, eu trabalhei com ginástica de academia, história da educação física, recreação, todas as disciplinas que eu gostava, né? Mas no meio disso tudo, o meu objetivo sempre foi ir além da barreira da sala de aula.
Ou seja, o que é um educador? Educador promove mudança de comportamento. Conduz a pessoa para o caminho que esse educador, de acordo com os seus valores, entende como sendo certo. Só que eu não tinha as ferramentas que eu tenho hoje, e eu não sabia que eu ia por esse caminho. Terminado o meu ciclo de trabalho na educação física, eu descobri o desenvolvimento pessoal e fiz muitos cursos de coaching. Essa é uma palavra que ela está com, digamos assim, falando na gíria, com filme meio queimado por causa de maus profissionais. Mas eu nunca fui um mau profissional e tem muita gente que trabalha de forma séria, né? Então, o coaching é a definição é um profissional que leva o cliente do ponto A até o ponto B. Do ponto A até o ponto B, geralmente são 10 sessões ou 10 semanas. Pode se alongar, pode ficar mais curto, né? A pessoa estabelece um objetivo lá no começo e nas sessões subsequentes são aplicadas ferramentas de autoconhecimento, como teste de sabotadores, de forças de caráter, o DISC, ou perfil comportamental, SWOT e outras ferramentas que trazem o autoconhecimento, mas nenhuma delas tem achismo. Ou as respostas partem do cliente ou da ferramenta, que é um software baseado no comportamento humano que decodifica as respostas que o indivíduo deu naquele teste. E, portanto, sai uma resposta bem assertiva. Por exemplo, uma pessoa com um perfil comportamental que a gente tem 4. Só para não sair um pouco da assunto, eu preciso dar esse exemplo. Temos o executor, o comunicador, o planejador e o analista. Uma pessoa que tem um executor forte como eu, e o segundo é comunicador, ele é missão dada, missão cumprida. Porém, ele tem que se ater aos detalhes. O comunicador fala pelos cotovelos, se comunica com todo mundo, conexão com as pessoas, mas ele pode prometer mais do aquilo que ele vai cumprir. Então, ele tem que estar atento. O que me ajuda no meu comunicador forte, que eu sou um executor? Eu cumpro as missões que eu me determino. Então, esse conhecimento que é dado para a pessoa ajuda ela e as empresas do mundo corporativo. O mundo corporativo, ele já aplica esses testes há muito tempo. Sim. Então, não tem nada de picaretagem, como algumas pessoas querem dizer. O que tem de picaretagem é a pessoa te dizer que tu vai ficar rico em uma semana. Eu ia dizer, em uma semana, né? Mais ver, né? Então, clique aqui, fique essas fórmulas aí são exageros da parte da venda, do storytelling, para lidar com o algoritmo do Instagram, que passam do limite, portanto, são exageros. E ficam trabalhando com a mentira. O coaching é uma profissão séria, é um processo sério. Dito isso, eu descobri esse caminho e eu estou estudando ainda, mas eu fiz muitos cursos e atendo desde 2018. Lá antes da pandemia, eu ia alugar uma sala para atender as pessoas. Veio a pandemia, não é que surgiu, o online se popularizou. Por conta da distância que as pessoas tinham que ter. E eu não vi necessidade de atender pessoas numa sala alugada ou comprar uma sala. Então, hoje eu dou palestras. Se tem o caso de atender empresas, eu vou no local e atendo online, principalmente online. Nossa. Por exemplo, esse podcast ele vai passar para... Esperamos que para muitas pessoas. Da mesma forma, eu entendo que vai passar para um número muito grande de pessoas. E essas informações vão chegar com pessoas que a gente nem imagina, por conta da profundidade e do alcance, melhor dizendo, que as redes sociais têm. Exatamente. Né? Aí eu descobri todas essas ferramentas que eu falei, eu atendo as pessoas com processo de coaching, mais curtos, mais longos, empresas, processos coletivos e individuais, só que eu me apaixonei o curso de sabotadores. Então, eu me defino hoje como alguém que é especialista na neutralização da autossabotagem. Sabe por quê? Porque eu tenho muitos sabotadores. Buscou te conhecer. Então, a gente, quando tem uma dor muito grande e aprende a se curar ou neutralizar aquela dor, quer ensinar as outras pessoas a terem o mesmo caminho. Exatamente. E é por isso que eu estou aqui falando sobre isso. E como que tu definiria hoje o sabotador de uma forma muito, muito simples de se entender?
para um leigo hoje conseguir... Nunca ouviu falar do sabotador, tá escutando esse assunto pela primeira vez. Hoje, como que tu definiria de uma forma muito, muito simples o que é o sabotador? Eu tenho que falar sobre o cérebro. Eu vou tentar ser um bom professor, tá? Bem didático. Nós temos 3... O cérebro é uma máquina mais perfeita que existe na Terra, né? Ainda, e eu espero que nunca chegue lá, a inteligência artificial não chegou perto. Dizem que está chegando, não sei, vamos ver, só o futuro dirá. Mas até o momento, o cérebro é a máquina mais perfeita e ainda não totalmente compreendida através do seu funcionamento. Mas tem muita coisa que a ciência e a neurociência já estudaram. Então, é sabido que nós temos 3 sistemas predominantes no cérebro. O neocórtex, que foi o que evoluiu das cavernas até agora. O sistema límbico, onde ficam as nossas emoções, e o sistema reptiliano ou céfalo-raquidiano, que aqui, se alguém me bate aqui atrás, eu ataque ou fuga. Ou eu respondo e ataco, ou eu respondo e fujo. O sistema límbico, junto com o sistema reptiliano ou céfalo-raquidiano, eles estão no nosso inconsciente, aos 95% da mente inconsciente. E o neocórtex, a parte cognitiva, corresponde aos 5% da mente consciente. Que discrepância. Na relação entre cérebro e mente, né? E nessa perspectiva, o cérebro ele gasta 30% da sua energia, ou da nossa energia vital. Não, o cérebro não tem energia, ele utiliza a energia do corpo, que a gente adquire através da alimentação. Né? Através do ar e através da alimentação. Existem pessoas que se alimentam de luz. Eu não cheguei nesse estágio ainda. Então, você não consegue. Mas, enfim, 30% dessa energia é gasta para manter os nossos órgãos funcionando, é usada para nossa reprodução e para proteção, atento o tempo todo aos perigos que podem acontecer, que vêm, mais uma vez, lá do tempo das cavernas, quando as sociedades começaram a se formar. Por conta disso, o cérebro cria ações repetidas que viram hábitos. O que é um hábito? A minha mãe, quando era pequena, dizia, Carson, escova os dentes, eu ia lá, escovava os dentes e tal. E um número X, que não são 21 dias, de repetições, e cada ação tem um número que pode ser 60, 90, 120 dias, determinam que aquela ação fique automática. Assim como higiene pessoal, assim como às vezes eu como, nem penso no que eu estava comendo, o que é um erro, né? Não à toa, cada vez mais se prega a ideia de atenção plena, ou mindfulness, que é o termo em inglês usado para isso, que é para nos trazer para o momento presente, que na verdade é o único que existe, né? O passado já foi e o amanhã ainda não chegou. Só que a gente fica se ocupando, muitas vezes, com tristeza sobre o passado, ou raiva de alguma coisa desagradável que aconteceu, ou até mesmo saudade de uma coisa boa, ou, olha bem, como fala o pessoal do Nordeste, que eu amo, pré-ocupado. Né? Eu estou me ocupando com o que vai acontecer. E aí o que gera isso? Ansiedade. Então, quando eu estou no momento presente, eu estou vivendo intensamente aquilo que está acontecendo. E aí não tem espaço para o passado ou para o futuro. E eu já estou adiantando, dando um spoiler de uma das formas de desenvolver a mente sábia ou de ativar a mente sábia que vai anular os processos de sabotagem. Então, processo de sabotagem. O processo de sabotagem ele começa na infância. Em especial dos 2 aos 7 anos, quando a criança está na fase do pré-operatório. Essa definição é de um educador francês chamado Jean Piaget, onde a criança não tem um raciocínio concreto ainda. Tudo que o pai e a mãe dizem para ela, ela toma como verdade. E é interessante, se fala muito em crenças limitantes e crenças possibilitadoras. Se eu crio um filho dizendo, pô, tu é o cara, tu
tu respeita valores, respeita regras e sempre se sai bem. Mas normalmente o que a gente ouve quando é pequeno não é isso, né? né? Não fez nada direito, Como tu é assim, como tu é muito tu é agitada, eu assado. sempre ouvia muito. Você é muito agitada, muito agitada. Coisas pejorativas, onde os nossos pais fazem aquilo que eles julgam que é melhor para nós, para que nos criemos pessoas do bem. E muitas vezes essas crenças são limitantes. Então, os sabotadores são crenças limitantes. Mas como é que eles nascem? Eles são comportamentos que a gente desenvolve para se proteger emocionalmente, na maioria das vezes, porque às vezes não existe o perigo físico. Em algumas famílias, mesmo famílias abastadas, existe o perigo físico. Né? E ele é inerente ao ser humano. Vou repetir, ele vem lá da época das cavernas. E esse cérebro cria padrões de pensamento e que geram comportamentos que vão ser repetidos. E o autor desse livro aqui, Inteligência Positiva, ele caracterizou 10 padrões de pensamento que se enquadram nas perguntas que vocês vão fazer agora para mim e que eu vou explicar. Então, sabotadores são padrões de comportamento que desenvolvemos na infância. Eu vou dar um exemplo a seguir, tá? Que desenvolvemos na infância para que nos protejamos emocionalmente de situações com as quais a gente não consegue lidar bem e que naquela situação eles nos ajudam. Só que quando a gente cresce, eles criaram hábitos. Lembra do cérebro que cria hábitos das ações repetidas continuamente? E hoje eles estão invisíveis dentro da gente e todos nós temos. Só que, como eles são invisíveis, a gente nem sabe por quê, mas eles nos atrapalham a vida. Eles literalmente sabotam a nossa vida. Por exemplo... Deixa eu te fazer uma pergunta no meio disso tudo, assim, pegando um gancho do que tu falou. Tu acha que todo mundo está preparado para olhar para isso e está disposto a enxergar esses sabotadores e trabalhar isso de forma positiva? Ou tu acha que pode ser muito doído para aquela pessoa? Porque acaba sendo também uma autorreflexão, né? Como é que tu acha que as pessoas reagem em relação a isso? Primeiro eu vou dizer aqui o que está na orelha desse livro aqui, tá? Os sabotadores são um fenômeno universal. A questão não é se você os tem, mas quais têm e o quão fortes eles são. Não sou eu que estou dizendo, está aqui. Comprem esse livro, eu recomendo para todo mundo. Shirzad Shamini. Né? Então, assim, mas todo mundo está preparado para lidar. Eu já atendi muitas pessoas que fizeram o teste, fizeram a sessão, disseram, isso não me atrapalha. E está tudo bem. A resposta é a percepção da pessoa. Mas eu vou para essa frase. Mas, no entanto, lá no gráfico, e vocês já fizeram o teste, o sabotador prestativo dele estava 9,5, quase 10. Nunca é 0, é de 1 a 10. E quanto mais alto, mais ele está predominando. Só que assim, o que está acontecendo com esse cara que diz que o sabotador não atrapalha? Daqui a pouco ele respondeu no teste, são 2 questionários, o teste de QP e o de sabotadores. O QP dele deu 80. É muito difícil o cara ter um sabotador 9,5 e um QP 80. O que é o QP? É o quociente de positividade. São 2 testes que a gente responde num link gratuito que o autor disponibiliza. E o QP é a medida de quanto tu usa a tua mente positiva ou quanto a mente sabotadora está predominando nas últimas 24 horas anteriores à resposta do teste. Mas digamos que ele tem um QP de 80, sabotador de 9,5. Diz, o meu sabotador não me atrapalha, me ajuda. Ele está com uma falsa percepção. E eu vou te dizer que eu fiz uma vez e... Não sei se tu chegou a fazer já, Sim, Bia. fiz até essa semana novamente. E um dos que... desses 10 que tu comentou, eu tinha um que era muito predominante, que era o de hiperrealizador. E eu fiquei... Não, ele dá uma falsa sensação, pelo menos pra mim, na época, e eu não sei, daí, já aproveitando de fazer uma pergunta na sequência, se isso pode ser mudado, ou o hiperrealizador, ele vai sempre me acompanhar, ou daqui a um tempo, se eu fizer o teste novamente, ele pode... Esses 10, né, que tem, eles podem ir mudando. Mas, na época, ele estava muito disfarçado para mim de produtividade. Sim. Eu estava numa época de fazendo pós-graduação, trabalhando loucamente, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Já pensando no próximo passo sempre, qual que é a próxima pós que eu vou fazer.
Até que eu olhei e falei, não, tem coisa errada. Não tô sendo hiperrealizadora, tô sendo, não sei, tô me desgastando, né? Dando outro nome pra isso. Como que tu enxerga isso e também trazendo isso pra essa pergunta de isso pode ir mudando? Que nem o Sim, perfil comportamental, sim. né? Primeiro, os sabotadores não morrem. Eles são conexões neurais. Quando é que se cria uma conexão neural? Do hábito. Eu repito tanto aquela ação que um neurônio se junta com outro ou com outros e cria como se fosse um caminho pela grama. Esse caminho não se desfaz, a não ser que a pessoa tenha um AVC. Sim. E ninguém quer isso. E aí hoje a ciência está mostrando que a neuroplasticidade faz com que o cérebro, por exemplo, o cara teve um AVC e paralisou o braço direito, cria outros caminhos neurais para que o indivíduo recupere aquele movimento. Isso tem sido chamado de neuroplasticidade. É chamado de neuroplasticidade. Mas os sabotadores, se a pessoa não tiver um AVC, eles não deixam de existir. Agora, a gente pode diminuir a nota que eles têm no teste. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu ajudo as pessoas a fazerem isso. E sobre a percepção de o quanto o sabotador incomoda, ou das pessoas estarem prontas, para a pergunta não ficar no ar, das estarem prontas ou não para trabalharem com sabotadores, na maioria das vezes, eu vou te dizer o seguinte, um grande treinador comportamental que você já deve ter ouvido falar, chamado Tony Robbins, Sim, né, que é um ícone mundial, ele disse, eu assisti uma palestra dele no Rio de Janeiro em 2017, lá num ginásio. Deve ser Nossa, fantástico. 15 mil pessoas num ginásio, foi incrível. Né? E ele diz assim, as pessoas mudam de duas formas, através da dor ou através do amor. Né? Na dor é quando ela não aguenta mais, ela diz assim, chega, bate na mesa. Aí ele diz outra frase em seguida, é nos momentos de decisão que o teu destino é traçado. Tu decidiu ter outro caminho, tu não quer mais aquilo. Muito bem, mas a dor é subjetiva. Aí, eu vou contar uma metáfora. Um homem estava andando pelo estado de Nevada, ou Nebraska, aqueles estados do oeste. Frio. Né? Frio, não importa, mas onde passa aqueles montes de feno rolando, assim, deserto, cacto e tal. E aí ele chega num posto de gasolina, onde tem um caipira lá sentado, um velhinho, sentado, com chapéu de palha, um cachorro deitado ali, ele vai lá, abastece, e lá é self-service, né? E o pessoal, ele foi pagar o senhor, olá, como é que tá o senhor? E o cachorro fazia assim, o cachorro uivava, gemia. Aí ele perguntou, como é que tá o senhor? Oh, tudo bem, tudo bem. Por que esse cachorro está gemendo, está uivando? Porque ele está deitado numa tábua em cima de um prego. Tá, mas por que ele não sai da tábua? Porque a dor não é suficiente para ele sair. Nossa. Assim somos nós. Enquanto não dói o suficiente para a gente bater na mesa e dizer chega, a gente não muda. Ou acontece algo de muito bom, a pessoa vai num evento desses de inteligência emocional que tem de um fim de semana e tem lá um insight através das técnicas que os treinadores proporcionam. Eventos de alto impacto também fazem a pessoa mudar. Ela se emociona e diz, eu quero mudar minha vida. O cara sai empolgado. Se ele, quando sai desses eventos, ele sai querendo mudar o mundo. Tanto é que eles dizem o seguinte, nos próximos, 21 dias... Sim, 15 dias, não tome nenhuma decisão importante, porque tu ainda está sob o efeito do evento. A tua mente está empolgada e tal. Então, tome as decisões conscientes, de forma fria. Então, e isso se aplica muito também nos esportes e na atividade física. Só abrindo um parênteses para a minha área também, que é a atividade física e da capoeira. Muitos capoeiristas e atletas em geral se lesionam de forma séria porque eles não escutam a dor. E a dor nada mais é, ou a dor emocional, ou a dor física, nada mais são do que avisos de que algo não vai bem. Incrível isso, né? Muito incrível.
Nossa, pensei tanta coisa agora dessa questão do cachorro, que deu até um nó aqui na cabeça, porque realmente eu imaginei, tinha comentado, né, que eu ia ficar com conteúdo, assim. Com algumas noias. Com algumas noias, exatamente. Mas, agora eu tava pensando enquanto dessa definição dos sabotadores, e que pra mim ficou bem entendido, não sei se pra ti ficou bem entendido, Paola. Eu fiquei de dar um exemplo sobre um sabotador na infância que eu usei contigo na nossa conversa. Depois, se tu me permitir, eu vou falar. Tá, não, com certeza. Agora eu lembrei aqui da nossa conversa essa semana. Mas de tudo que tu acabou de contribuir, Carson, em relação aos sabotadores, eu, de fato, claro, trazendo para o mercado de trabalho, lembrei de uma situação que eu tive... já faz um tempo, né? Não vamos dar mais detalhes do tempo, mas eu tive uma situação no mercado de trabalho, numa empresa, com uma colega, uma situação extremamente desagradável, que eu tive, de uma certa maneira, um descontrole emocional, porque eu saí de mim, a situação foi delicada e eu realmente me descontrolei emocionalmente. E como consequência desse meu descontrole, porque a pessoa errada, digamos, naquele momento fui eu, teve um desligamento. E foi a primeira vez que eu tive um desligamento na minha vida. E, de fato, agora, dessa tua última fala, que tu falou da questão emocional, a gente, quando tem um impacto emocional muito forte, de uma certa maneira, se te doeu de uma maneira muito forte, tu acaba buscando outras formas. E foi exatamente o que eu fiz. Porque a partir dessa situação, que por mais que eu estava tendo uma situação ruim fora do trabalho, que eu sei que ela contribuiu para o meu descontrole emocional, dali eu busquei atendimento, comecei a buscar psicológico, comecei a fazer terapia e não paro mais, é algo que eu gosto. Mas foi uma situação totalmente atípica para mim, mas como profissional de RH, a gente sabe que isso acontece muito. Porque nós temos hoje no mercado de trabalho o conflito de ideias. E foi exatamente o que aconteceu comigo com essa pessoa. A gente teve um conflito de ideias. Ela provavelmente também estava com alguns problemas, sabe? Então a gente teve esse desgaste. E a minha pergunta pra ti é: quando nós estamos com situações assim, como eu tive, né? Eu sei que eu não estava bem emocionalmente. Mas como que eu, conhecendo os meus sabotadores, eu consigo me ajustar naquela situação, sabe? Porque eu fui completamente errada e a consequência foi o meu desligamento. Então, se eu tô num conflito aqui com a minha colega de trabalho, independente se ela tá errada, se ela tá certa, independente. Se eu tô num momento ou numa reunião, imagina, com várias pessoas, e eu me descontrolo. Se eu não sei ainda, vou mudar minha pergunta, se eu ainda não sei os meus sabotadores, como é que eu vou lidar com essa situação se eu ainda não me conheço? De descontrole, sabe? No mundo corporativo fica tudo muito à flor da pele também, né? Evidencia exato, muito esses comportamentos. Sim, financeira RH. Já dando financeira RH, deu conflito. Veja bem, essa pergunta é complexa, mas assim, tem gente que não sabe de sabotadores, nem por isso deixa de ter uma vida plena. Sim. Né? Então, assim, sabotadores fazem parte de um conceito, de um estudo, onde o autor do livro e mais a sua equipe trabalharam com milhares de pessoas fazendo aquele teste, usando as fórmulas que eles desenvolveram para que a pessoa aprendesse a lidar com esses padrões que atrapalham a sua vida, ajudam na infância, mas na vida, como eles não se desfazem, ajudam a pessoa a se entender. Então, aquela frase célebre atribuída a Sócrates, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os segredos dos deuses e do universo, ela nunca foi tão verdade. Eu gosto muito dela. Né? Por isso que eu gosto do coaching, porque ele proporciona autoconhecimento. Além disso, eu faço terapia também uma vida inteira. Né? Porque se a pessoa não conhece os seus sabotadores, como ela vai lidar? Bom, o que acontece numa situação dessa? Por isso que o mundo está desse jeito, polarizado. Sim. As pessoas se matam ou na rede social e dizem coisas absurdas. No trânsito, no trabalho. No trânsito, onde dá um maior número de problemas, de crimes. São crimes passionais. Crime passional não é só por amor. Uma questão passional é onde eu deixo de ter inteligência emocional. Eu sou movido pela paixão. E a paixão é emocional. A paixão é uma emoção. Ou um sentimento, eu estou apaixonado, eu estou movido por algo que eu não enxergo defeitos. Eu só vejo as coisas boas que me atraem aquilo. A boa nova é que a paixão entre as pessoas, né, entre os casais, ela é uma reação química que dura 2 anos e meio. Aí tem prazo? É aproximadamente meu Deus. isso. É só olhar. Depois que passa, é só observar. Aí, quando ela passa, as pessoas
ou ficam juntas, ou viram amigas, ou vem o amor, que é um sentimento mais profundo e mais leve externamente. Né? Eu passei por isso, então eu estou com a mesma pessoa há 27 anos, né? Então eu posso falar da minha experiência em relação a isso. Mas em relação à questão emocional, de uma discussão acirrada, principalmente que no acontece? mercado de trabalho, que a gente não pode, né? Não Então, o que acontece? Não poderia. Eu recomendo o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Né? E a gente tem no cérebro, mais ou menos no hipotálamo, que é lá dentro do cérebro, uma outra amígdala. Não temos só aquela da garganta. A amígdala é amêndoa, por causa do grego, por causa do formato de uma amêndoa. E essa amígdala, quando a gente tem um nível de inteligência emocional baixo ou não sabe se controlar, o que ela faz? Nós estamos aqui discutindo, tá? Eu estou aqui. Beatriz, tu tá errada sobre isso. Eu te acho uma pessoa impertinente, papai, tu vai subindo, daqui a pouco tu levanta. Sim, eu literalmente levantei. Mas como é que são as reações químicas no cérebro de uma discussão acirrada, de uma discussão apaixonada? São secretados na corrente sanguínea. O cérebro se vê em perigo. Aí entra o cortisol, adrenalina. Nesse momento que o cérebro se vê em perigo, essa amígdala, pesquisem sobre o sequestro da amígdala. Coloca no Google. Eu vou até escrever. Né? A amígdala pega essas informações, não deixa chegar no racional, porque o indivíduo está em perigo. É autodefesa. Então, foi essa a minha atitude, foi aqui tudo que eu tive. Faz sentido, né? Faz sentido. Agora pensando, agora, né, para a audiência, pesquise sobre o sequestro da amígdala. O que é sabido é que ele ocorre em situações que a gente se sente em perigo. Bom, mas se eu não tenho uma inteligência emocional desenvolvida, e existem terapias para isso, existem treinamentos para isso, e eu não me conheço, facilmente eu vou me sentir em perigo diante das demandas enormes do mundo que a gente vive. Principalmente do mundo corporativo, né? Exato. E além dessa situação que a Bia comentou, que ficou muito evidente como que se demonstrou, né, esse caso, quais são os outros sinais que tu entende que o sabotador ele pode utilizar para aparecer em alguma situação? Tem algum sinal específico? Então, eu vou dizer assim, antes desse livro, eu tinha sabotadores igual. Eu nunca imaginei que eu tinha. E a maioria das pessoas não sabe. Um dos piores sabotadores que existe em todo mundo, que ele está na... Vocês sabem de onde é que vem? Ele está na rede. A crítica. Nossa. Eu estudei muito pouco sobre o sabotador e ele, se eu não me engano, ele é considerado um sabotador universal, né? Chefe. Que todo mundo tem um pouco. Nós temos 10 padrões. Né? Temos 10 padrões. Prestativo, insistente, o hipervigilante, hiperrealizador, cada um com a sua característica, voz e atitudes próprias. O crítico é o chefe dessa quadrilha, dessa gangue. É o número 1. O crítico se manifesta de 3 formas e ele é todos eles são totalmente cérebro sobrevivente. O crítico me critica os outros e critica as circunstâncias ou os locais. Então, por exemplo, o evento... E aí, gostou do evento? O evento foi um sucesso. A pena que estava chovendo. Vem sempre um porém, parece que anula tudo aquilo de bom que aconteceu. Então, aí a psicologia explica melhor, assim, tudo aquilo que eu critico nos outros está dentro de mim. Tem um negócio está mal resolvido dentro de mim. Né? Assim como tudo aquilo que eu elogio também. Né? Só que as pessoas não se dão conta. Quando vocês encontrarem alguém muito, mas muito crítico, eu era um cara extremamente crítico, ainda sou, só que eu não manifesto mais isso. E eu procuro ver o lado bom das pessoas. Aí entra uma questão fundamental, a diferença entre a crítica e o discernimento. Eu vejo algo na Beatriz que eu não gosto. Tudo bem, é uma característica dela, ninguém é perfeito. Eu escolho não ser assim. Pronto, isso é o discernimento. O discernimento me traz escolhas melhores. Me faz ter escolhas melhores. E a crítica me faz apontar os defeitos em mim, nos outros e nos lugares e circunstâncias. Né? Então, assim, lá na infância, a Beatriz, voltando para aquele exemplo anterior,
ela descobriu terceira irmã de 4 filhos, que ela, eu dei um exemplo hipotético, ele continua sendo hipotético, que ela fazendo pequenos favores para os irmãos, para o pai, para a mãe, para o irmão mais velho, ou irmã, ela receberia atenção, afagos e carinhos do pai e da mãe. Aí ela passa a ajudar os outros. Só que para fazer isso, ela deixa de fazer muitas vezes as coisas que são importantes para ela. E pior, ela cresce, isso virou um hábito, lembra? E aí ela cresce ajudando os outros, esperando retribuição. É por isso que é sabotagem. Ajudar os outros não é autossabotagem. É autossabotagem eu esperar retribuição e, principalmente, eu deixar de fazer primeiro as minhas coisas para ajudar os outros. Mas é egoísta. Não, para aí um pouquinho. Não sei quem pertence a essa frase, mas eu ouvi. Eu achava que era de São Tomás de Aquino, mas eu nunca achei nenhuma referência. Mas a frase existe. É necessário um mínimo de bem-estar para a prática da virtude. Eu tenho que estar bem para ajudar os outros. Eu tô sem camisa, só com uma bermuda. Eu não vou tirar minha bermuda e ficar nu para... Mas é mais ou menos isso que o prestativo faz. E isso tem muito no agora trazendo novamente para o mercado de trabalho e, sem dúvidas, eu era essa pessoa que sempre, deixa que eu faço, não, eu pego a demanda, deixa que eu faço. E aí, conversando contigo essa semana, eu vi que realmente esse sabotador era algo muito forte em mim. Mas, claro, como eu mencionei, depois que eu tive esse episódio, de fato, eu busquei a terapia, fiz várias vezes os meus sabotadores, tenho feito... Foi o teu chega, né? Exatamente. Puxa, eu fui demitida, como assim? Eu RH já demiti tantas vezes, mas eu nunca tinha sido demitida. E digo, gente, isso é horrível. É horrível. E chega, eu não quero mais ser demitida. Foi mais ou menos assim, sabe? E, claro, comecei a buscar o autoconhecimento, a terapia e sabotadores e me conhecer. E hoje, trazendo novamente para o mercado de trabalho, quando eu estou em situações que eu vejo que eu vou perder o controle, que eu sei que vai vir em mim, sabe? Aquele instinto de novo de discutir com a pessoa, que já talvez seria um tempo atrás uma tendência da minha defesa, né? Vem aqui vem toda essa questão neurológica. Eu realmente eu saio de perto. Eu falo pra pessoa que agora não dá, vamos conversar em outro momento, quando a gente respirar, sabe? Eu realmente tenho agora essa consciência de me ausentar, de sair pra eu respirar, porque eu sei que a consequência não vai ser boa, sabe? E eu acredito que com o tempo a gente vai se descobrindo e vai conseguindo lidar um pouco melhor, né, com isso. Perfeito. Antes da próxima pergunta, eu preciso colocar uma coisa importantíssima sobre mente sábia e mente sabotadora, que acontece desde a infância. Nós somos... Quando vocês responderam o teste, tinham lá a mente sábia e a mente sabotadora, lá num desenho assim, certo? Acho que no final. O que acontece? De acordo com os estudos do autor, a gente tem a mente sabotadora, que é cérebro primitivo, proteção. E a gente tem a mente sábia, que é a conexão com o divino. Essa mente é criativa, encontra as melhores soluções, sempre vê o lado bom das coisas, não é poliana, tá? Sempre vai buscar uma saída, enxerga. Ou na vida a gente sempre ganha, ou é dádiva ou é aprendizado. Tá? É muito diferente de, que bom que me aconteceu que o cara me derrubou. Não é isso. O que eu aprendi com isso? Por que ele fez? Por que eu fui demitido? Eu também já fui numa situação semelhante. Né? Não no exato momento, mas foi uma construção de pequenos estresses assim que me levaram a sair fora. Então, o que acontece no mercado muito, né? Tu trabalha com RH ou trabalhou? Trabalhamos. Trabalhamos. Então, assim, as pessoas, via de regra, hoje em dia, principalmente, são admitidas por currículo e demitidas ou despedidas por falta de inteligência emocional, por problemas relacionais. Sim. Né? E aí entra tudo que a gente falou até agora. Mas deixa só falando da mente sábia. A mente sábia e a mente sabotadora, lá na infância, até os 7 anos, elas estão equiparadas. Tá? Lembra? Mente sabotadora, cérebro sobrevivente. Mente sábia, conexão com o divino. Quando a gente vai para a vida, a partir de 7 anos, 6, 7 anos, colégio, começa a sair, aniversário na casa dos colegas, e começa a brincar na rua e tal, a mente do cérebro sobrevivente, a mente sabotadora cresce, porque os perigos aumentam. Então o cérebro tem que nos proteger.
Por isso que a gente chega no estágio atual, entenderam? Exato. Nossa, a conversa tá muito boa. E agora eu tava olhando aqui que nós já... A gente vai Já indo, estamos né? Vamos, exatamente. Vamos indo. Faltam poucos minutos para finalizarmos aqui. Carson, eu não tenho dúvidas de que, como a gente falou no início, né? Se deixasse, a gente teria muito Tem bastante assunto. pra gente refletir. Eu digo que não é uma solução mágica, nada. Quem dera se fosse, né? Se tudo fosse uma solução muito rápida pra gente resolver os nossos problemas. Mas eu acredito que de tudo que nós conversamos, que tu compartilhou, os nossos questionamentos, as tuas respostas, na minha visão, o que fica de mais importante é realmente como é necessário a gente buscar se conhecer, saber os nossos limites, procurar profissionais que são especialistas na área, que vão nos dar um direcionamento. E tu compartilhou da questão do coach, mas hoje algo também que eu vejo bastante é da questão de mentores. As pessoas também tem muito mentor. Mas se tu realmente precisa de um direcionamento para algo na tua vida, algo pontual, é mais do que necessário, de fato, tu buscar um especialista, que tu procure esse especialista, que tu veja as experiências. O Carson, o que ele compartilhou aqui, sem dúvidas, ele tem total conhecimento e bagagem para te direcionar, para te buscar o teu autoconhecimento, para te ver os teus sabotadores, para te conseguir lidar com todos os teus desafios, não só no mercado de trabalho, mas na tua vida, né? Com certeza. Porque a gente sempre fala separar o pessoal e o profissional, mas é totalmente impossível, porque somos uma única pessoa. Sou defensora de que somos um único ser humano, não tem como ter uma divisão muito clara sobre as duas coisas. Exato. E para finalizar, Carson, eu gostaria muito que tu compartilhasse aqui com as pessoas que estão nos assistindo, não somente como te encontram nas redes sociais, né? Mas que conselho tu daria para um jovem que está iniciando no mercado de trabalho e que tem muito mais conflitos emocionais, né? Com todas as informações que tem hoje nas redes sociais, diferente da nossa época quando começamos no mercado de trabalho. Nessa época, né? 30 mais. Mas que conselho tu daria para esse jovem que está iniciando a sua carreira e que, sem dúvidas, vai encontrar muitos desafios sabotadores na sua jornada? Nossa, que pergunta difícil. Não existe receita de bolo, tá? O que existe hoje, diferente da minha época, que é bem diferente da de vocês, é que hoje existem mais ferramentas que ajudam no autoconhecimento. Então, eu diria para esse jovem, essa jovem, buscar o autoconhecimento. E se vai buscar uma profissão, daí é uma coisa de como é que a gente entende a vida, né? Às vezes, só chegando na minha idade que a gente passa a ter uma compreensão maior. Mas quanto mais cedo a gente tiver essa compreensão, mais felizes nós vamos ser e mais pessoas nós podemos fazer felizes. O dinheiro não é tudo, ele é muito importante. Mas mais importante do que o dinheiro é a gente fazer o que ama. Então procure trabalhar com aquilo que te dá prazer. Senão vai chegar uma hora que vai ter todo o dinheiro do mundo e vai ser infeliz. Casos na psiquiatria, na psicologia, não faltam de pessoas insatisfeitas, até mesmo com crises, buscando suicídio e tudo mais, de pessoas que começaram com burnout e abandonaram a profissão simplesmente por não amarem aquilo que fazem. Então, busque formas de descobrir por que tu veio. Todos nós viemos por alguma razão e para fazer determinadas coisas. Elas geralmente têm a ver com os talentos que a gente traz desde a infância. Isso não é papo coaching, né? Isso é a mais pura verdade. Procure trabalhar com aquilo que você é bom desde pequeno. E utilize essas habilidades, elas não vieram à toa. E utilize tudo aquilo que for te trazer autoconhecimento, que é a única forma da gente... É a principal forma da gente lidar com o nosso semelhante. Que é o maior desafio, lidar com ideias contrárias. Com certeza. Nossa, Carson, muito obrigada. Pode compartilhar o teu arroba, qual é o teu arroba do Instagram? @CarsonCiega. Carson, a gente tá comentando aí, Carson Ciega. Mas também vai estar na descrição aqui do episódio o Instagram do Carson, da Paola. Eu vou dar um presente aqui. Quem me mandar lá com a palavra... Eu vou formar um grupo de WhatsApp, tá? Escreve a palavra podcast
no meu direct. Podcast Café com RH. Pra Olha saber só, que veio então vamos daqui. combinar um pouquinho. Não, tem que ser Podcast podcast Café com RH. Café com RH. Escreve tudo junto. Tá aqui, ó. Podcast, fala invertido. É. Café com RH. O que ganha? Eu vou... Eu já tô O demandando. que ganha? Eu vou... Quando fechar um grupo de 10 pessoas, eu vou dar uma palestra coletiva Oba! Ó. nesse grupo de WhatsApp sobre como funcionam os sabotadores e vou explicar como é que funciona o meu trabalho. Nossa, Perfeito. adorei, já anotei. Podemos também? Vocês podem se inscrever aqui, assim. Hashtag podcast Café com RH, já tem 2 pessoas. Então Ótimo. faltam- Tem que botar Ótimo. isso no Exatamente. vídeo eu vou depois. botar na descrição aqui, ó. Perfeito. Eu posso dar uma dica que, sim, só para terminar, para Claro. vocês elevarem a 2 mente, sabe? Assim, quando forem tomar banho hoje, tá? Sintam a água morna ou quente batendo no corpo durante 10 segundos. Depois repitam a operação. E segunda forma, eu já vou explicar o que é isso. Quando forem abraçar as pessoas queridas, demorem mais de 10 segundos. As pessoas podem estranhar, mas vocês vão estar sabendo por que isso está acontecendo. Vocês estão fazendo o que o autor chama de repetições QP, fortalecendo a mente sábia. Lembra que eu falei de estar com a mente plena no momento presente? Que coisa melhor do que um abraço demorado assim? As crianças geralmente não gostam, né? Meu filho não gosta. Para, chega. Ai, me né? apresentar, deu Mas um- assim, o adulto ele pode até achar estranho, mas ele vai curtir, se é uma pessoa que gosta de vocês. Com isso, vocês vão estar desenvolvendo a musculatura, usando as palavras do autor, da mente sábia. E quanto mais a mente sábia estiver desenvolvida, menor vai ser a atuação dos sabotadores. Poxa, Nossa, muitas dicas muitas. importantíssimas. Então, todo mundo já pegou ali a frase para mandar, para fazer parte do Café com grupo. RH, mandar pro Muitas Cássio. dicas hoje para já sair aplicando e a gente cuidar, olhar para dentro e trabalhar esse desenvolvimento que é muito importante. Exatamente. Muito obrigada pela tua participação, obrigada pelas Eu que contribuições. agradeço pelo convite, pela... Eu já esqueci rapidamente do presente. Oba! Nossa, E A gente também tem presentes, viu? Exato. A gente tem que agradecer, até pra não esquecer do Café com RH. A gente pensa aqui com carinho. Oh, que show, hein? Tá aqui um presente. Muito obrigado. Nossa, do café. Nossa, agora é nosso. Tem que... Nossa, É. rola, Uma xicrinha de cafezinho Tem aqui. café, Sim. viu? Café. Café, um Caderno. carinho pra alma. O caderno é pra gente anotando os nossos conflitos. Nossos durante o insights. dia, Não, nossos o caderno de insights é fundamental. Exato, tem que ter, né? Por isso que o podcast do café tem, inclusive, aqui, ó. Podcast do Café Carregar. Ah, Com caneta, não tem desculpa, não tem caneta. Tá aqui, tem caneta, tem post-it pra marcar. Gente, finalizando, muito obrigada. Obrigada, por todos que pessoal. assistiram até o Obrigada, final, Carson. Pro Carson. Paola, não Obrigado, se esqueçam meninas. de se inscrever no nosso canal, tem que lembrar disso agora. No LinkedIn, no no LinkedIn, Café Instagram. Carregar, no Instagram. Eu sou a Beatriz Santana, tu é a Paola Melo. Paola, no Instagram também tem esse nome. Paola Centenaro. É, se quiser pra lá. Mas a gente vai deixar tudo aqui na descrição. E, novamente, muito obrigada a todos. Obrigada.